Vídeo da tag Beauty depois dos 30. Hoje eu vou falar sobre bases e que é um dos assuntos assim mais delicados e o primeiro que a gente sente depois que chega aos 30 é a dificuldade em encontrar uma base, porque quando você é mais nova, você quer experimentar texturas, você quer experimentar cores, e aí quando você tem mais de 30, um belo dia você vê que quando uma pessoa faz uma pele maravilhosa em você, você se sente, sabe, perfeita. Então a gente passa a dar uma importância e um valor maior à pele, à maquiagem da pele, do que o restante da maquiagem, que não pode ser tão, tirando o batom, né, não pode ser tão impactante depois que você não tem uma pele mais jovem. E uma das maiores dificuldades também é encontrar a textura da base ideal, ainda mais se você passou a vida inteira tendo ou lutando com a pele oleosa, e aqueles produtos de pele oleosa vão começar a mostrar os sinais da idade. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma gama de produtos que podem dar opção e como lidar com essa parte também da, eu tenho pele oleosa, mas eu tenho mais de 30, mas a minha pele já não aceita mais tão bem uma base tão seca. O que eu faço? Então é isso que a gente vai mostrar nesse vídeo de hoje. Quando a gente passa dos 30, a textura da pele, como eu falei, muda muito. A minha mudou, assim, radicalmente, por questões, até por uma coincidência, que foram questões hormonais e a mudança mesmo de textura de pele que a gente tem depois dos 30. Então eu sempre tive pele oleosa, lutei contra a oleosidade e era daquelas pessoas que queriam uma pele opaca a todo custo. Fui morar numa cidade que uma parte do ano é muito seca, então mesmo eu tendo uma pele super oleosa, eu tinha que dar uma certa emoliência porque tudo craquelava por causa daqui da seca de Brasília. Somando-se a isso, veio a idade e questões hormonais, não só da idade, que eu tive um processo hormonal também, que causou uma mudança radical na minha pele. Então eu que tinha uma pele oleosa, passei a ter uma pele normal, que na época da seca fica com pontos visíveis de ressecamento. Então, assim, eu chegava, tinha uma época, tinha uma determinada época do ano, do fase da minha vida, que eu tinha uma base para usar só na época da seca e outra base só para usar quando tava mais quente e tudo. Eu ainda faço isso, mas hoje já é mais fácil porque a gente tem uma variedade maior de produtos. Para quem já passou dos 30, a textura da base é algo muito importante. Por isso que normalmente, depois que a gente passa dos 30 anos, a gente quer investir mais em base que no resto dos produtos, porque uma maquiagem tão brilhosa já não vai mais cair tão maravilhosamente bem. A gente já não quer mais explorar as cores, a gente quer ser linda, especialmente ter uma pele linda. Então, assim, o que eu recomendo? Uma textura mais leve. Porque uma textura mais leve, ela pode ser trabalhada. Eu vou dar opções aqui para vocês de produtos com texturas mais leves que podem ser trabalhadas. Para o dia a dia, o que eu recomendo para quem já não é mais garotinha ou quem não tem uma pele tão oleosa? BB Creams. A gente tem uma gama hoje em dia de BB Creams de várias marcas. Os melhores BB Creams, na minha opinião, são os coreanos, são os orientais, que foram as primeiras pessoas que começaram a usar o BB Cream, que para quem não sabe, o BB Cream foi um produto desenvolvido originalmente no Oriente, na Coreia, Japão e afins, para recuperar a pele de procedimentos cirúrgicos, peeling, clarear a pele, proteger a pele, dar uma, não só proteção, como uma disfarçada para quem passava por certos procedimentos. Só que, né, as pessoas começaram a visitar o Oriente, conhecer o produto e ele virou esse boom. E hoje o que a gente tem aqui no Ocidente são produtos um pouco diferentes, seriam bases mais leves. Na minha opinião, os orientais são melhores, por quê? Porque eles agregam tratamento, eles agregam clareador. Depois que a gente passa dos 30, já teve o fator da gravidez,
que com a gravidez normalmente aparecem os melasmas, as manchas de pele tornam-se mais visíveis, os efeitos do sol tornam-se mais visíveis, até porque nós somos uma geração, essa geração com 20, começando a entrar nos 30, já tem esse cuidado com a pele mais arraigado. A gente que já passou dos 30, já não tinha tanto essa cultura, foi adquirindo essa cultura, digamos assim, de 10, 15 anos pra cá. Então, algumas de nós ainda têm esses efeitos, só sem o devido cuidado que essa geração atual já tem. Então, gente, é muito interessante um produto que faça isso tudo. Pra mim, o melhor BB Cream, na minha opinião, é o da Missha. Eu não tenho mais o meu já acabou, mas eu já cansei de falar dele aqui nos mais usados. Pra mim é o top. Infelizmente, ele no Brasil tem um preço proibitivo. Ele vai de um tubo pequeno, 50. Na época, cosméticos, você às vezes consegue achar em promoção. Ele é R$45. O tubo maior custa a partir de R$160, não é um preço barato, mas é um produto super multiuso. Ele agrega tratamento, ele agrega clareamento, ele agrega fator de proteção alto. Abaixo dele, eu ainda não experimentei, mas muita gente fala bem, e ele é coreano, que eu sei, vem o BB Cream da Latika, que é muito querido por muita gente e eu pretendo testar em breve, depois que o BB Cream que eu tenho em uso acabar. E ele já tem um preço um pouco mais simpático, em torno de R$65, e agrega mais ou menos os mesmos benefícios, porque tem esses benefícios que os BB Creams orientais têm. Os BB Creams ocidentais, alguns têm esse benefício, outros não, então a gente tem que ver na fórmula, quando vai procurar, se tem questões de tratamento, se tem itens de tratamento na fórmula do produto que você vai procurar. Mas a maioria deles seriam bases mais leves. Da Quem Disse Berenice é uma base mais leve, do Boticário é uma base mais leve, aqueles da Natura, se for ligado à linha Cronos, pode ser que tenha um tratamentozinho agregado, mas às vezes é muito leve, não chega nem perto do que os BB Creams orientais oferecem. Mas eles têm essa vantagem de tornar a pele bonita sem ficar excessivamente pesado. BB Creams de outras marcas com esse efeito de base leve, nós temos L'Oreal, nós temos da Maybelline, temos esse da Latika que eu falei. E eu vou mostrar pra vocês uma opção maravilhosa, que é um dos melhores BB Creams que eu conheço. Tem dois, na verdade. Tem o Lingerie de Pô e tem esse aqui, que é da Guerlain, da linha Meteorites, que ele é um BB Cream super leve e ele tem um efeito, ele te dá aquele efeito de pele viçosa, de pele de bebê. Então ele chama Meteorites Baby Glow, o meu é na cor 2 e ele é um pouquinho rosado. O da Lingerie de Pô, ele costuma ser um pouquinho mais escuro, eu já tive ele também. Ele é maravilhoso para quem já passou para quem tem mais de 40. Esse aqui é um pouquinho rosado, então eu tenho que dar uma diluídazinha num produto mais claro para que ele se equivalha à cor, mas a textura, o cheiro, o efeito que ele dá na pele, a minha pele é linda assim, eu tenho pele de bebê, é maravilhoso, mas o preço realmente, aqui no Brasil, o preço é proibitivo, embora um produto desses, uma base dura em média, se você usar bastante, todo dia, uma base, pra mim, dura em média de 6, 8, 10 meses, dependendo da textura, porque às vezes é uma textura que rende bastante. Assim, eu prefiro investir em produtos de pele que valham muito a pena. Vamos falar então de bases leves. Top base leve, que eu acho que é a mais recomendada e mais amada por maquiadores e que dá mais efeito leve e que pode ser usada inclusive por pessoas de mais idade, é a Face and Body da MAC. Porque ela é uma base de textura ultra leve, que ela pode ser misturada com outras bases, inclusive se faz muito isso, a Face and Body é usada muito em semanas de moda, às vezes para diluir texturas de outras bases. Ela pode ser usada no corpo, ela pode ser usada no rosto e ela dá esse viço à pele e a textura dela pode ser construída. Eu vou mostrar aqui, ó, aqui eu tenho.
Tá vendo? Ela é muito leve, tem uma textura muito aquosa, mas você vai construindo conforme a aplicação, você pode ir construindo camadas dela na pele, sem deixar a pele com aquele aspecto de reboco. Então, ela seria assim a base leve mais indicada, mas não é todo mundo. Eu, por exemplo, não é minha base favorita. Eu tenho ela aqui porque como eu fazia maquiagem, né? Eu maquiava, que eu tô parada, sou maquiadora, mas tô parada. Então é uma base super coringa pra você ter, pra você diluir outras bases, pra você usar numa pessoa mais velha. Aqui eu mostrei pra vocês aqui a N1, que é um tom mais neutro, mais claro. E é uma excelente base para quem tá procurando uma base leve. Makeup Forever, Smashbox tem bases nesse estilo também, mas a Face & Body eu acho que é campeã. Agora existe também uma embalagem menorzinha dela, então que também é melhor, porque essa aqui é uma embalagem super profissional, né? E ela dura bastante, a textura dela não se compromete, pelo menos a da minha nunca se comprometeu. Então seria pra mim assim, a top base leve do tipo mais leve. E aí que foram lançadas há alguns anos atrás, as bases em conta-gota, elas vieram para preencher esse, digamos, esse nicho em falta para quem já quer uma pele com aparência natural, mais leve, mas com uma certa coberturinha. Qual o diferencial dessas bases em conta-gota? A primeira delas, quem lançou a primeira fórmula dessas bases em conta-gotas foi o Giorgio Armani, que é essa base aqui, a Maestro. Esse aqui já é o meu segundo vidro, pra mim é a base em conta-gotas mais maravilhosa. Eu já testei a da Dior, já testei a da Sephora, que eu vou mostrar pra vocês. Mas pra mim nenhuma chega igual a textura e a beleza de pele com uma leve cobertura que ela dá. A da Armani, e a maioria delas, ela não tem pó na fórmula. Os pigmentos dela, são suspensos em óleo. E esses óleos vão evaporando conforme o contato com a sua pele e conforme a necessidade que a sua pele tem. Por isso, é isso que torna essas bases tão especiais. Porque elas se adaptam à necessidade da sua pele, o que é muito importante, porque nem todo mundo tem a pele igual. Eu tenho pontos de ressecamento aqui, e na bochecha. A minha outra amiga tem a pele mais seca por igual. Então assim, esse tipo de base em conta-gota, ela se adapta melhor ao tipo de pele que você tem. A Maestro da Armani tem, eu vou deixar o link aqui, tem resenha em vídeo dela, tem resenha em vídeo da Sephora, da Sephora. A da Armani, como eu falei, é a top, porque ela tem uma textura maravilhosa, aveludada. Essa aqui tá até um pouquinho escura pra mim, mas é porque na época que eu comprei eu tava um pouquinho mais bronzeada. E ela deixa um efeito na pele que não existe igual. Mas não tem no Brasil e não é a mais barata do mundo. A segunda opção abaixo dela viria da Dior. E pra quem tem pele madura, existe uma base chamada Capture Totale, que não é nada barata, mas para quem quer investir em uma base maravilhosa para pele madura, a Capture Totale da Dior seria a minha recomendação. Em seguida, opções a ela, vem a da Dior, que é um pouco mais cara, aqui no Brasil acho que custa em torno de R$300, tão boa quanto, tem resenha dela em vídeo também aqui no canal, que eu vou deixar o link para vocês, e a da Sephora, que já não é tão boa, que eu já não considero tão boa, porque eu acho que ela não dá um acabamento uniforme, uma textura uniforme, como por exemplo a da Armani e a da Dior dão. A MAC também tem uma base em conta-gotas muito boa. Para a textura da minha pele, eu não achei ela maravilhosa. A Oceane tem uma também, e se não me engano, a da Oceane tem fórmula coreana, então vale a pena conferir. Eu ainda não experimentei, porque aqui eu não tenho facilidade de ver os produtos do Oceane disponíveis, então por isso eu ainda não testei, mas já ouvi falar muito bem da base em conta-gotas da Oceane. E para quem tem a pele acima dos 30 e pele oleosa, uma boa sugestão em conta-gota é a base da Dermage, que eu já experimentei, mas eu não tenho, porque como a minha pele é oleosa, ela não seria ideal para o meu tipo de pele, mas ela tem uma boa cobertura e ela tem essa fórmula em conta-gota, que tem esse acabamento que se funde melhor com a pele. Outro tipo de base que eu também amo,
são as bases com o acabamento mais iluminado, que é o que você tem que procurar. Então, ó, a Ultra HD da Makeup Forever tem a líquida, tem esse tipo de acabamento. A Camera Ready da Smashbox também tem esse tipo de acabamento. Eu vou mostrar aqui a Infallible Pro Glow da L'Oreal, que também não tem para vender no Brasil, mas várias lojinhas têm. Que ela dá à pele uma aparência viçosa, bonita, e ela tem uma certa cobertura. Então, para quem gosta de um pouco mais de cobertura, essa base é uma boa opção. Uma base que deixa a pele linda, gente. Deixa a pele linda, 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 com um aspecto, sabe, de glow, de pele natural, daquela beleza que vai de dentro pra fora. Com mais cobertura, eu recomendo. Eu sugiro a Prolong Wear nessa versão de tubinho, que é a prova d'água. Vocês vão me ver usando ela no vídeo da Maqui Fala da Mariah Carey. Eu vou ver se eu também deixo o link pro vídeo aqui, ou na descrição, ou nos cartões. Porque ela é uma base que tem mais cobertura, mas ela não craquela na sua pele. Então também seria ideal para quem quer uma cobertura maior ou tem uma pele oleosa. Se você não tem uma pele tão oleosa, você pode colocar umas gotinhas de óleo pro rosto nela, umas gotinhas de hidratante nela, que ela dá uma emoliência maior. E outra base que eu, inclusive, estou com ela, que eu amo, especialmente para eventos, para gravar vídeo, que eu adoro, mas eu acho que não funciona muito pro dia a dia porque ela transfere muito, que também tem resenha dela aqui no canal, é a Ultra HD em bastão da Makeup Forever, que eu acho que ela dá um aspecto super natural à pele, super bonito, de pele. É baratinha também, mas vale a pena. A base que também é maravilhosa, faz muito sucesso, é a Paruri da Guerlain, que ela também dá esse efeito de pele mais jovem, e a Lingerie de Pô, que também da Guerlain, que também não é uma base barata, mas que também dá esse efeito de pele super linda, pele photoshopada, pele maravilhosa. Não são bases que eu tenho em casa, mas eu já tive a oportunidade de testar as duas e são realmente maravilhosas. Então fica aqui a dica para quem quer boas bases e não tem medo de investir, não tem receio do preço, que são bases que realmente valem muito a pena. Para quem tem pele oleosa, a minha sugestão também será, minha pele é muito, muito, muito oleosa, eu já passei dos 30, que base você me sugere, Cláudia? Eu sugeriria a Time Wise da Mary Kay, que assim, é uma base com custo-benefício bom, é uma base que tem uma boa cobertura, e é uma base que não craqueia. A Prolong Tubinho, eu também falei pra vocês, ela é uma boa base, é uma base que eu sugiro também pra quem quer uma cobertura maior. E a Time Wise tem essa questão de ser mais mate, ela é um pouquinho mais mate que a Prolong, né? Então ela é mais... Primeira coisa também, pra quem tem mais de 30 anos, o importante seria também investir nos primers. Eu falei isso no vídeo de primers, e investir numa pele, no tratamento de pele em primers é mais importante que você investir numa boa base. Uma boa base vai deixar sua pele linda? Sim, mas o que tá de baixo tem que estar lindo também. Investir em protetor solar, investir em tratamento, investir em um bom primer fazem sim a diferença, não só a base faz diferença. Então também tem que investir nessas etapas anteriores antes de decidir qual base você vai usar. Outra dica que eu também dou, eu não quero, eu tô usando uma base mais pesada, mas a base craquelou. Eu quero uma base um pouquinho mais pesada, mas eu não quero que ela craquele. Além do primer, o que você faz? Fix Plus da MAC é um excelente socorro nesse momento. Para quem não assistiu o vídeo de primers, o Fix Plus é um produto, não é um fixador de maquiagem, apesar dele ter esse nome. Ele é uma bruma revitalizante para o rosto, que ela é multiuso. Ela pode ser usada antes da base, ela pode ser usada para diluir a base, ela pode ser usada depois da base, depois do produto, multifunção, que serve para isso. O que eu gosto muito de fazer, por exemplo, eu uso uma base muito sequinha, ou eu uso aquela Prolong Wear, quando eu usava aquela Prolong Wear que tinha mais cobertura, na época da seca, aquela craquelava, o que eu fazia? Eu dava uma borrifada do Fix Plus, assim, na esponja, eu adoro essa aqui que é da MAC mesmo, sacudia, né, e vinha carimbando o rosto, especialmente onde tem aqueles pontos de acúmulo, né, de linha de expressão mais visível, para dar um viso na pele. Você pode usar isso também para dar um viso, para dar uma leve iluminada. Você pode usar o Fix Plus para isso também. A Face and Body, ela já te dá
esse efeito que uma base mais opaca com o Fix Plus dá. A sugestão é ter um Fix Plus sempre perto para dar aqueles pontos que a pele, porventura, precisar, que estiverem mais ressecados, se você estiver fazendo um tratamento. Então, também um excelente aliado da base é ter sempre um vidrinho. A MAC também tem uns vidrinhos menores de Fix Plus, embora o Fix Plus esteja assim raríssimo de ser encontrado aqui no Brasil, mas também existe um vidrinho menorzinho de Fix Plus, então fica também a dica. Com que você aplica a base também faz muita diferença. O que eu recomendo? Esponjinha, essa aqui é a Miracle da Real Techniques. Eu também amo aquela azulzinha da The Beauty Box. A minha tá imunda, então nem vou mostrar ela aqui no vídeo. Mas no vídeo que eu fiz de esponjinha semana passada, eu mostrei. Esse pincel da Real Techniques, chamo de Expert, é excelente para aplicar base de qualquer textura. Aqueles pincéis Dual Fiber, eu não gosto muito de pincel Dual Fiber para aplicar base de textura mais leve. Porque eu acho que como você tem que aplicar ele carimbando no rosto, ele e trabalhar mais acaba demorando mais tempo. Esse da Real Techniques aqui, ele faz o papel bem. Eu acho que a Berenice tem um muito parecido com ele também, a The Beauty Box. Então vale a pena procurar um que tenha esse formatinho aqui. E esse aqui é super versátil, porque não só você aplica base, como faz contorno. Ele é excelente e tem para vender no Brasil. Então a minha sugestão seria as esponjinhas e um pincel de duo fibra, mas com cerdas mais juntinhas, mais densas, para que você possa trabalhar melhor a cobertura. Outro tipo de pincel que eu sugiro também são os pincéis tipo escova, que eu acho que eles deixam uma pele muito bonita e você pode construir a cobertura com eles. Pra quem já não tem a pele mais jovem, eu não gosto daquele pincelzinho tipo língua de gato, sabe? Que é aquele mais chatinho. Eu prefiro pincéis mais densos. E as bases em conta-gota, eu gosto de aplicar primeiro, eu coloco uma gotinha na mão, aplico e aí depois dou o acabamento ou com esse pincel ou com esse aqui, ou até com esponjinha, caso eu ache necessário. Como essas bases têm óleo na fórmula, elas às vezes precisam do calor da mão para que elas sejam bem distribuídas. Então eu faço essa primeira distribuição com a mão, faço uma distribuição meio que grosseiramente e aí depois vou dando uma polida com o pincelzinho. Precisa de pó? Vamos falar do pó no próximo vídeo, tá? E as bases em pó, elas vão entrar nessa categoria, tá? Uma outra coisa também que quando você tem mais de 30 você deve evitar são bases com alta cobertura e acabamento muito bate, porque elas vão vincar, elas vão marcar. A gente tem uma elasticidade menor na pele e a pele da gente tende, por exemplo, eu tendo a vincar maquiagem aqui, aqui e na área da olheira desde sempre. Mesmo antes de eu ter sinal de linha de expressão, a minha pele sempre vincou. Então, base de alta cobertura é fatal. Ela vai marcar aqui em mim e aqui, e aí vai te deixar com uma aparência envelhecida. Então, eu não recomendo, de jeito nenhum, base de alta cobertura e base de acabamento muito mate para quem tem pele, para quem tem mais de 30, porque vai te deixar com a aparência mais velha, porque vai deixar a pele pesada, vai tirar o viço da sua pele, não vai deixar você com uma aparência, que é tudo que a gente quer depois dos 30, é uma base com cara de uma pele com cara de pele de bebê. Então eu não recomendo também por isso. Deixa a fisionomia mais pesada, sim. Deixa a pele mais pesada, sim, e fica parecendo que você é mais velha, sim. Então, assim, invista em bases mais leves que você possa construir a camada. Por isso eu falei aqui, especialmente de bases mais leves, ou então aquelas sugestões que eu dei para vocês de base com um pouquinho mais de coberturinha. Então, por isso eu não recomendo bases de alta cobertura para quem tem mais de 30, porque eu acho que envelhecem, sim. Então, esse foi o vídeo onde eu falei sobre bases, ficou meio aleatório. Se você gostou desse vídeo, clique em like para ajudar a divulgar o vídeo e o canal. Acompanhe também o site dzlblog.com, onde a gente tem mais 2 resenhas semanais, além do vídeo de todas as quartas-feiras. E também acompanhem as redes sociais que levam o nome de @dzlblog. Os links vão estar para vocês aqui na descrição, estão aqui na capa do YouTube. Um beijo e até o vídeo da semana que vem, que é sobre pós para quem tem mais de 30 anos.